Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês os 3 horrores. Na parte 1, tivemos vários demônios e sendo a primeira parte, o mangá revelou vários elementos importantes para a trama principal, para os personagens e para a construção do mundo. Apesar de termos tido demônios interessantes na parte 2, acredito que nenhum deles carrega a essência de Chainsaw Man tão bem como os 3 que vou citar neste vídeo. Eles servem, primeiro, como pilares para a construção do mundo de Chainsaw Man, e segundo, para fazer o leitor experimentar a sensação de presenciar um demônio de verdade. A experiência de ler um capítulo com um desses 3 é preciosa e faz você querer ansiosamente encontrar mais como eles no mangá. Daí vem as teorias e expectativas dos fãs de encontrar certos demônios que parecem bons candidatos para proporcionar uma experiência única. Os 3 horrores, como irei me referir aos 3 demônios mais icônicos do mangá, são Demônio Pistola, Demônio Escuridão e Demônio Controle, conhecido como Máquina. Cada um deles passa uma impressão diferente, e o que eles são, assim como a compreensão disso, nos possibilita entender o que os demônios podem representar nesse universo. Eu acredito, baseado em minhas próprias experiências com a obra, que cada um desses demônios passa uma impressão distinta, mas cada uma dessas impressões interage com as outras até certo ponto. As melhores palavras que encontrei para expressar essas impressões são desastre para o demônio pistola, incompreensão para o demônio escuridão e simulacro para a máquina. Como eu disse, cada uma dessas palavras interage com as outras nesse contexto. Contudo, acredito que o significado total de cada uma corresponde melhor ao seu respectivo demônio. Eu não irei discutir tanto os objetos de medo que dão vida aos 3 horrores. Posso tocar brevemente neles. Um vídeo mais focado, por exemplo, no demônio escuridão, será feito, mas hoje a intenção é outra. Então vamos começar. O grande problema em Chainsaw Man são os demônios que fazem parte do dia a dia daquele mundo. Demônios são, em quase 100% dos casos, um mal para a sociedade humana. Eles realmente são um perigo constante, que causa um grande número de mortes. Se usarmos o Japão como exemplo, a cada 20 mortes, 7 são causadas por demônios. Isso sem falar das crises globais, que podem ser causadas por apenas um demônio nascido de um objeto temido. A morte já é um problema sério, mas as entidades vindas do inferno causam crises e desorganização social. O caos leva à incerteza do que vai acontecer amanhã para aqueles que se encontram vivos no meio do rastro de destruição. Demônios são o pior do pior nesse universo. Mas quais são os demônios que realmente causaram horror com sua presença? Que realmente entrega a experiência de bater de frente com demônios? Bom, eu já falei dos 3 representantes escolhidos. Vamos começar com o Pistola, o Desastre. Um dos incidentes mais horríveis de Chainsaw Man foi quando o demônio Pistola, em cerca de 5 minutos, matou 1,2 milhões de pessoas ao redor do globo. Japão, 26 segundos, 57.912 mortos. Estados Unidos, 124 segundos, 548.012 mortos. Canadá, 7 segundos, 8.481 mortos. Havaí, 0,4 segundos, 780 mortos. China, 37 segundos, 316.932 mortos. União Soviética, 210 segundos, 155.302 mortos. México, 2 segundos, 6.088 mortos. Índia, 15 segundos, 29.950 mortos. Quando esse demônio aparece mais uma vez, incompleto, em 12 de setembro de 1997, no Japão, em apenas 4 segundos ele mata 805 pessoas. Esse demônio, nascido do medo de armas de fogo, é colossal e estima-se que ele se movimenta em velocidades hipersônicas. Isso o torna ainda mais perigoso, pois pode desencadear grandes crises na sociedade em questão de segundos. Além disso, as pessoas ficam impressionadas com coisas grandes. O tamanho é algo que intimida e faz você se sentir, em vários sentidos, pequeno e insignificante. Um tornado, um tsunami, uma bomba atômica,
Esses desastres provocam grandes quantidades de destruição pela sua extensão. Não é incomum as pessoas associarem grandes coisas com o divino e com o que transcende o nosso controle. Se você já presenciou um desastre com alguém, já deve ter ouvido alguém mencionar como Deus é poderoso ou como o homem não pode ser Deus, pois nessas situações somos insignificantes perante a natureza ou aquilo que está fora do nosso controle. Quando vemos a destruição sem que possamos fazer nada para enfrentar, conter ou lutar, entendemos o quão insuficientes e pequenos somos. O sentimento é misturado com terror. Quando um desastre causa sofrimento e miséria, casas, vidas e sonhos são levados no desastre, quase como se a natureza, o universo, a realidade estivessem dizendo que não se importam com a sua vida, com a nossa vida. Não importa quem você seja ou em que estágio esteja a sua vida. Eventos como esses podem levar tudo por terra quando acontecem. E isso é basicamente o que o demônio pistola é, um desastre. A falta de diálogos da parte dele apenas ajuda a passar a sensação de que ele é uma força incontrolável, sem mente. Algo absurdo. A apresentação do demônio pistola é impecável. Eu lembro o quão eufórico fiquei quando ele apareceu e começou a destruir tudo em seu caminho. A lista de nomes dos mortos pelo demônio pistola apenas ajudava a intensificar o sentimento de opressividade e impotência. Desastres são diferentes de guerras porque em guerras você pelo menos pode dizer que é possível lutar de volta com o inimigo. Lutar com ele é possível, pois a carne dele é tão frágil quanto a sua, e a cognição dele é bem similar à sua, com certas peculiaridades que nos fazem únicos. Você faz discursos acalorados e convence seus aliados a se defenderem com aquilo que possuem. E, se tiver sorte, disciplina, coragem e estratégia, pode amenizar as perdas, a dor e talvez conseguir algo na guerra que faça as perdas não pesarem tanto. Contudo, quando você está contra um tsunami, a ideia de lutar com a água é risível e neurótica. A quantidade massiva de água vai arrastar você junto com sua casa e tudo que possui. Lutar com o demônio pistola é risível e neurótico. Quando se trata desse demônio, existe esse sentimento distinto que ele provoca que só pode ser despertado em você em cenas de desastres. Demônios como o demônio morcego, eternidade e barata não conseguem passar esse sentimento tão intenso, pois são visualmente vencíveis. Eles servem à série para mostrar como essas criaturas chamadas demônios são horríveis. Mas nenhum deles realmente consegue impactar o leitor como o demônio pistola, que, com apenas 20% do seu corpo, representa uma calamidade que parece invencível. A grande quantidade de caçadores de demônios não pode fazer nada contra ele. Considerando a velocidade, o tamanho e os poderes do demônio pistola, acredito que o demônio pistola, se observarmos as crises causadas por ele, é o pior inimigo da humanidade. Pode não ser o mais forte, mas outros demônios, como o demônio escuridão, nunca entraram em contato com a sociedade humana para causar o nível de caos que o pistola causou. Bom, temos o demônio Queda, em questão de causar caos e destruição global, mas acredito que falta contexto e história desse demônio com a humanidade para se equiparar com o demônio Pistola, que, como eu disse, seria o inimigo da humanidade. E já que citamos o Escuridão, vamos falar dele agora. O demônio Escuridão apareceu de uma forma mais repentina que o Pistola. Ao contrário do Pistola, o Escuridão não foi mencionado e nunca tínhamos visto um demônio primal antes. O conceito dos demônios primais foi apresentado junto com o demônio escuridão. Esse demônio é bem descrito pela palavra incompreensão. Toda a sequência dos personagens sendo transferidos para o inferno, onde enfrentariam o escuridão, é executada de uma forma que faz a sua mente borbulhar com a quantidade de informações e de perguntas não respondidas. O próprio inferno parece ter saído da mente de um deus surrealista. Tudo parece ser um sonho febril, e quando você menos espera, algo surge de forma anormal. Cercado de astronautas que servem como seu tapete vermelho, um dos demônios mais fortes aparece, saudando os outros personagens, retirando seus braços para usá-los para formar a palavra Máquina. Tudo o que rodeia esse demônio é estranho, confuso e incompreensível. Ele, como Pistola, não fala, mas parece ter inteligência e intenções que são expressadas por outros personagens ou de formas que não envolvem a linguagem. Na verdade, há um momento em que ele fala:
mas não sabemos o que significa. Esse demônio traz para o mundo de Chainsaw Man a noção de que existem coisas que não entendemos e que estão muito além do que se considera normal. Mesmo em comparação com os outros demônios, o Escuridão parece uma anomalia. Existem diversas teorias feitas pelos fãs sobre os poderes dele e sobre a simbologia que o cerca, como os astronautas, o sapo e etc. Existe um subgênero do horror chamado horror cósmico, onde a humanidade é confrontada com horrores que jamais deveriam ser observados. Horrores indiferentes à vontade e à vida dos seres humanos, possuindo motivações e forças que a humanidade simplesmente não consegue compreender. De fato, entrar em contato com tais entidades seria o bastante para levar alguém à loucura. Antes da loucura é provocado o pavor de lentamente entrar em contato com o proibido, o que não deveria ser acessado. Geralmente esse conceito é ligado à vida alienígena, mas isso não é algo necessário. Não sabemos se o Fujimoto usou esse tipo de horror como inspiração para criar o Escuridão, mas você pode fazer sólidas associações com esse subgênero. Pode-se até argumentar que esses breves capítulos onde o Escuridão aparece são bons exemplos do que seria horror cósmico. O Demônio Escuridão é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores pilares da construção de mundo de Chainsaw Man. Ele abre portas para diversas possibilidades dentro desse universo. Não existe um único demônio que represente o aspecto da incompreensão e desconhecido como ele representa. A diferença entre humanos e demônios é óbvia por vários motivos, mas você pode perceber que até certo grau a psique de ambos, humanos e demônios, é parecida. O Demônio Escuridão quebra essa similaridade quase que completamente. Vimos que ele possui intenções, mas a forma com que as expressa é peculiar. Sabemos que ele tinha interesse na Máquina, porque ele decidiu formar o nome dela no ar, com os braços de várias pessoas. A forma de se expressar, sua anatomia, seus poderes e, é claro, sua casa, que seria o inferno, são únicos. Existe também um horror um pouco mais sutil, que anda de mãos dadas com a aparição do Demônio Escuridão, mas que não é representado por ele. Esse seria o horror que vem dos espaços estranhos. O inferno em si é um espaço hostil e diferente. Palavras que podem ser usadas para se referir ao Demônio Escuridão. A ideia de que você está no quintal de alguém, na casa de alguém, ou melhor, na casa de algo, é perturbadora. Esse sentimento fica ainda mais intensificado quando uma das possessas da Quan Chi começa a ficar histérica, dizendo que todos estavam sendo observados por demônios que jamais foram mortos. Então, todos esses capítulos que correspondem ao período do inferno trabalham em harmonia com o aparecimento da escuridão, para ajudar a passar essa sensação de estranheza. Você entrou no domínio de algo e esse algo veio te receber em toda a sua glória. Algo mostra para você que você é um estranho que está longe de sua casa, um estranho em uma terra estranha. As coisas aqui são diferentes e são regidas por outras regras e por aqueles que não entendemos. Desde a aparição do Demônio Escuridão, não tivemos nenhum demônio que teve sucesso em representar o estranho, o bizarro, aquilo que se esconde debaixo das nossas camas. Agora só falta mais um demônio em nossa lista, o Demônio Controle, Máquina. Como mencionei anteriormente, a psique dos demônios é similar à nossa. Memória, atenção, inteligência, etc. Você pode observar um demônio realizar várias tarefas que um ser humano faria. E também, demônios possuem ideologias e vontades. Quando o ser humano realiza atos horríveis contra outro ser humano, associamos essa pessoa a um monstro ou demônio. Se esse mesmo ser humano tiver motivações desviantes que se distanciam demais da normalidade, os outros humanos passam a enxergá-lo como alguém satânico, monstruoso. Mas, no fim do dia, sabemos que esse estranho indivíduo é humano como nós. Só que ele se afasta do ideal. Com isso falado, podemos finalmente associar tudo isso com a Máquina. Máquina é um demônio, mas ela não só escolhe ter uma forma humanoide, algo que demônios podem fazer se quiserem, como, o mais importante, possui uma mente bem humana. Ela é uma criatura estranha, não humana, que acredita saber o que é melhor para os seres humanos. Ela age como nós, se veste como nós e pensa como nós. A pegadinha aqui é que, mesmo que você aceite o que eu acabei de falar sobre ela ser uma criatura não humana,
que acredita saber o que é melhor para a humanidade, mas erra devido à sua natureza diferente, você ainda pode dizer que ela pensa completamente como um ser humano. A ideologia da máquina não é tão diferente e distante de outras ideologias humanas. Você pode argumentar tranquilamente que um ser humano pode chegar às mesmas conclusões que ela chegou. Máquina é um simulacro da humanidade. Por mais que ela seja algo que não pertença à sociedade humana, ela se disfarça muito bem como uma cidadã japonesa. Nós nunca vimos o que está por baixo da pele da persona chamada Máquina. Nunca vimos a imagem do demônio do controle, mas vimos ele nas ações e expressões da Máquina. Ela demonstra uma aguda percepção sobre os comportamentos humanos, ao ponto de conseguir se manter entre nós por bastante tempo. É claro, a criatura dentro da pele não conseguiu ser uma cópia perfeita ao ponto de não levantar suspeitas, mas a maioria das pessoas apenas olharia para os comportamentos anormais como traços peculiares da personalidade de alguém, e mesmo depois de revelar suas motivações, ainda pode-se confundi-la como uma mulher com transtornos de personalidade, um ser humano desviante, mas ainda humano. Máquina, diferente do Pistola e do Escuridão, se aproxima demais da humanidade. Quase tudo sobre ela é humano demais, e assim, o conceito da personagem chamada Máquina traz ao universo de Chainsaw Man a noção de que existem não deuses, mas demônios entre nós. Essa ideia não é nova, mas é profunda e não exclusivamente fictícia. Eu diria que é simbólica, de que na nossa realidade existem aqueles entre nós que não são realmente humanos no seu interior, aqueles que nasceram de forma diferente e que possuem valores nocivos para outras pessoas. Talvez você que esteja me ouvindo agora seja uma dessas criaturas. Talvez eu seja alguém se disfarçando como ser humano. Se disfarçando, mas com plena noção do que eu sou. E ativamente direcionando energia para tornar reais minhas motivações ocultas. Motivações essas que você jamais vai acessar. Depois de tudo isso, no que se refere à personalidade, comportamento e ideias, a Máquina é realmente diferente de nós? Demônios são naturalmente hostis à humanidade, mas nem isso parece ser o caso com a Máquina, já que ela vê os seres humanos como nós vemos os cães. Interessantemente, você poderia dizer que a Máquina é um demônio desviante, um demônio humano demais. Existem outros demônios nesse universo que são humanos demais. Dito isso, nenhum deles parece compreender a humanidade tão bem como a Máquina, que basicamente era um indivíduo gozando plenamente de uma vida humana digna. Obviamente, Chainsaw Man é uma obra com vários demônios, mas nem todos conseguem se manter no foco dos leitores. Essas criaturas são o pior, e é esperado que elas sejam assim por nós. Contudo, poucos conseguem ser o pior, ser o que você chamaria de um verdadeiro demônio. No fim do dia, existem vários tipos de demônios, várias impressões que eles causam. Eles são como nós, sendo iguais, mas sempre tendo peculiaridades, dando assim nascimento a diferenças, personalidades. E assim como nós, alguns se destacam mais do que outros. Alguns criam e impactam os outros de formas diferentes. Mas se esse é o caso, isso também significa que os demônios possuem diversas formas de atormentar a humanidade.